Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aceita o café? Bom, hoje a gente está aqui para mais um Café com a Poema e hoje o nosso convidado especial é o Yogi Rudra Das. Vou deixar que ele se apresente, para a gente trocar uma ideia sobre a yoga e sobre outras técnicas que podem nos ajudar a fazer uma gestão mais inteligente, uma gestão mais tranquila sobre nós mesmos e, obviamente, isso acaba refletindo não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida profissional. Seja bem-vindo, Rudra. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico super feliz com o convite de estar aqui, conversar um pouquinho sobre yoga, sobre essa relação do yoga com o nosso dia a dia, o yoga nos mundos atuais. Então acho que isso é muito bacana. Quando as pessoas dizem Yogi Rudra Das, perguntam, mas por que yoga? De onde isso veio? Como isso surgiu? Isso é um título? Isso não é? Então eu fiquei por 7 anos vivendo na Índia. E durante esse tempo que eu estava na Índia, eu fui estudando, fiz a minha graduação em Ciências do Yoga, depois fiz o meu mestrado e comecei o PhD. Aí retornando para o Brasil, vi a necessidade de estudar mais um pouquinho, a gente sempre pode estudar um pouquinho a mais, né? Sempre, sempre. E aí comecei a estudar filosofia e agora estou me empreitando pelo mundo da física. Meu Deus do céu. Então, conhecimento sempre nunca é demais, né? Nunca é demais, exatamente. E o legal de trabalhar em várias perspectivas são essas conexões, né? É o que eu tenho falado sempre, a gente já tem muito conhecimento e quando a gente consegue conectar coisas diferentes, né, a gente tem novas soluções para velhos problemas. Então eu acho que isso é uma grande perspectiva, né? Se a gente pega nos dias atuais, a gente tem informação acessível a todo momento, né? A gente pega a internet, hoje você consegue ter acessão das mais variadas. Talvez a grande chave é justamente a sabedoria, como você conseguir utilizar essas informações, o que você de repente descartar naquele momento, o que você consegue fazer combinações. Então eu acho que essa variedade toda é muito produtiva. E aí a gente adquirindo conhecimento, a gente consegue também um filtro melhor sobre isso, né? O que é válido, o que não é válido, porque também chegam boas informações, mas chegam informações que não são tão relevantes, né? Tão seguras assim, né? Exatamente. Nesse sentido, o próprio pensamento crítico da filosofia ajuda bastante. Então, será que tudo que chega para mim faz sentido? Será que a minha mente, tudo que passa na minha mente, ela é real? Ou existe a possibilidade de eu estar equivocado? Então todas essas questões podem ser tanto respondidas pela filosofia e muito complementada com o yoga, que é justamente esse autoconhecimento, você perceber como que você funciona por dentro. Isso é muito interessante, porque assim, eu sempre falo para os meus alunos a seguinte frase: não se faz gestão de pessoas sem fazer gestão de si. Né? Então, tomando isso como um ponto de partida, como é que o yoga pode nos ajudar nesse processo, né? De nos conhecermos um pouco melhor e a partir daí buscar novas reflexões sobre o trabalho, sobre o exercício do trabalho em si? A prática do yoga ela acaba sendo uma prática muito na primeira pessoa. O que isso quer dizer? Tem vários eventos exteriores que muitas vezes nós não conseguimos controlar na totalidade. Por exemplo, se está chovendo agora, se está muito quente, eu não consigo controlar. Então tem muitos eventos exteriores que nós temos pouco controle a respeito disso. O que o yoga vai focar? Como que você consegue se controlar ou principalmente como que você responde a essas adversidades exteriores. Então, por exemplo, em momento de crise, em momento de problemas, como que você reage nesse momento? E não somente em momentos de crise, mas, por exemplo, um momento de grande fartura. Será que nesses momentos de grande fartura você tem a consciência de que talvez não dure para sempre? E você consiga se ponderar? Então esse autoconhecimento de você perceber os seus limites, até onde você vai, como você responde a esses eventos externos, faz tudo parte do mundo do yoga. E a gente começa pelas posturas. Então assim, se a gente pensar em ecossistema, o primeiro ecossistema que nós teríamos é o nosso próprio corpo. Então a gente precisa alimentar, fazer atividade física, dormir, relacionamentos. Então como que eu gerencio tudo isso na minha vida para que depois eu consiga refletir em outros campos? Isso é muito interessante, porque assim, a gente vê uma pegada hoje em dia de preocupação com a alimentação, as pessoas, né, talvez aí buscando alimentações mais saudáveis e tal, mas a gente tem que pensar que a gente não é só comida, né? A gente não tem só um corpo físico para alimentar, a gente tem um corpo físico, um mental, um emocional e um espiritual para trabalhar. E aí, quais são os alimentos que eu estou dando para esses outros corpos, né, e que podem me ajudar a trabalhar nessa integralidade, né, nessa inteireza de ser, né? E eu acho que o yoga tem essa função. O yoga tem uma relação com alguma religião ou ele é desvinculado de qualquer vínculo religioso?
Olha, tradicionalmente, quando você pensa sobre yoga, você já imagina a Índia e às vezes a pessoa até me vê vestido com roupa indiana e a gente acaba associando o yoga muitas vezes com o hinduísmo, pelo próprio fato de estar na Índia. Mas o yoga ele não é uma religião, ele acaba sendo uma filosofia prática. Então na Índia existem várias escolas filosóficas e uma dessas escolas é o yoga. Então dentre as escolas filosóficas, o yoga é a única que consegue ter a parte prática física. Então, por mais que tenha a parte que as pessoas acham religiosa, ela não tem, é uma filosofia com uma espiritualidade. Então você não consegue desassociar o yoga de uma espiritualidade, senão você acaba simplesmente praticando atividade física sem essa intenção. Essa profundidade, exatamente, né? Exatamente. Mas é legal a gente colocar isso, porque eu acredito que às vezes as pessoas deixam de procurar o yoga por realmente acreditar que há esse vínculo, né? E aí, por uma questão de religião e de crença, acaba se privando de uma técnica tão legal. Eu tô falando isso porque eu comecei a fazer yoga, já comecei uma vez, aí fugi dele, agora eu voltei para a sala de aula dele. E ele continua rindo de mim porque eu continuo tendo cãibra. Esse dia eu fui fazer um movimento, tive cãibra na costela, né? Mas eu posso dizer assim que tem sido muito legal e é um encontro muito pessoal e isso tem me dado algumas diretrizes muito interessantes, né? Mesmo agora com o canal, com a Poema, né? Eu acho que a prática do yoga me dá alguma calma, né? Alguma referência para eu fazer as coisas com mais tranquilidade. E são todas essas coisas que o yoga vai proporcionar, não somente você fazer um alongamento ou os asanas, como nós chamamos as posturas físicas, mas você realmente se conhecer. Nós estamos acostumados a nos conhecer simplesmente nesse pedacinho aqui, a gente se identifica como isso. Mas tem tantas outras áreas nossas que nós não conhecemos, tantos medos, tantas potencialidades que nós simplesmente desconfiamos que nem existe na gente. Então, assim, tudo isso, quando a pessoa vai praticar o yoga, a primeira coisa que ela tem talvez é uma quebra de paradigma. Com certeza. De ela achar é uma religião, chega na hora e fala, mas não tem religião, isso aqui é uma coisa mais filosófica. Então tudo isso é um processo que o aluno vai passando a cada aula. E além do yoga, quais são as outras técnicas que podem ajudar nesse movimento da gente olhar pra gente, da gente ressignificar algumas crenças, né, da gente buscar esse novo significado ou reencontrar esse olhar nosso para nós mesmos. Sim. E que isso vai nos ajudar a dar outras diretrizes para a nossa vida. Quando a gente fala do yoga, às vezes a gente pensa, por exemplo, yoga está aqui, meditação está aqui e outras práticas estão separadas. Mas na verdade a própria prática do yoga ela é como se fosse um guarda-chuva. Ela engloba todas essas outras práticas. Então, por exemplo, a prática da meditação, que hoje nós temos a meditação aqui no Ocidente chamada comumente de mindfulness, que é utilizado para vários propósitos. Então, nada mais, nada menos do que uma meditação sem o conteúdo espiritual, por exemplo. Entendi. Então, a meditação é uma das práticas que pode complementar a sua prática do yoga em si. Por exemplo, mantras também você pode complementar. Qual que é o poder da palavra? Será que uma pessoa que fica o dia todo falando coisas negativas, fica o dia todo falando eu não vou conseguir, você não é capaz, você não consegue, como será que é a mente dela sozinha? Então a palavra, por exemplo, Sankalpa, que é uma parte muito especial do yoga, que é a parte de afirmações e propósitos. Olha que então legal. É você fazer um propósito para você. Qual que é o teu propósito? Eu comigo. Qual que é você? Já refletiu qual que é o seu propósito de vida? Como que você pensaria? Tradicionalmente na nossa cultura nós temos a ideia de que você nasce já com um propósito, você nasce com uma missão. Mas e se nós virássemos a mesa? E se eu dissesse para você, você não tem um propósito pré-determinado, mas você pode escolher o seu propósito de vida, o que você poderia fazer? Uau! Então essas possibilidades todas que o yoga oferece, que também entra na parte do Sankalpa. Tem várias outras práticas também que faz parte, a parte de alimentação, a parte de como a pessoa se vê psicologicamente, então tem bastante sistemas de crença, como você lida com o meio ambiente. É como você disse, não adianta nada de repente eu ter uma alimentação super saudável, eu comer brócolis o dia todo, suco verde, sendo que eu não tenho uma pessoa para conversar no fim de semana. Então a gente vê que o ser humano, ele engloba várias esferas. São múltiplas dimensões, né? Exatamente. Então todas essas práticas, elas vão combinar junto para que a pessoa tenha assim um caminho bacana dentro do yoga. Ontem mesmo na sala de aula eu estava falando isso com os meninos, né? Na hora que eles estão formulando o currículo deles para encaminhar para as empresas.
Eu falei, qual é a energia que você formula o seu currículo? Com qual energia você escreve o seu currículo? Com uma energia de escassez ou com uma energia do eu tenho isso para oferecer, olha que legal, né? E como que você envia isso para a empresa? Né? Implorando, pelo amor de Deus, eu preciso de um trabalho, ou vamos estabelecer uma relação de troca? Porque tudo isso vai influenciar da forma, né? A gente tem energia circulando e a energia que a gente coloca nas coisas que a gente faz, muitas vezes traz resultados muito diferentes, né? Eu, pelo menos, acredito nisso e tenho visto isso, né, no mundo corporativo, né? No mundo do trabalho mesmo. Sim, e também qual que é a intenção, por exemplo. Exatamente. Quando você faz um currículo, você realmente gostaria de trabalhar naquela empresa? Então. Ou você está mandando o seu currículo simplesmente porque você precisa de um determinado valor X de dinheiro? Mas você vai trabalhar corretamente, você vai desenvolver a sua potencialidade? Senão, às vezes, a gente acaba ficando 5 anos em um lugar que a gente não se desenvolve. Não é mesmo porque, às vezes, a cultura da empresa está contra os nossos valores, né? A gente está meio que passa o tempo nadando contra a correnteza. Bom, para a gente finalizar, eu só queria fazer uma observação. Eu estou vendo, né, aqui em você, né, a gente tem o encontro do tradicional e da tecnologia. Como é que isso acontece no nosso dia a dia, né? Como que a gente mistura tudo isso? Uma coisa prejudica a outra ou soma a outra? Isso acaba sendo até um pouco, para algumas pessoas, até um pouco contraditório. Porque muitas pessoas associam a espiritualidade a você deixar praticamente a sociedade, a você deixar a tecnologia, a você deixar todas essas coisas, porque pessoas associam tecnologia a algo ruim. Eu penso justamente o contrário. A tecnologia ela vem para ajudar. Por exemplo, as pessoas não poderiam estar assistindo a nossa conversa se não fosse por uma tecnologia. Talvez nós poderíamos não ter nada que nós temos hoje se não fosse pela eletricidade, por vários outros tipos de tecnologia. Então eu vejo a tecnologia como algo que pode acrescentar. Em momento algum a tecnologia vai substituir o mundo real, as relações afetivas presenciais, mas a tecnologia ela pode enfatizar isso. É um facilitador. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Rudraksh, que é um símbolo tradicionalmente do yoga, e aqui uma Mi Band, que é um acessório super tecnológico que dá para conciliar com os dois. Então eu vejo que a tecnologia ela vem a complementar. É claro que a gente tem que saber o limite de tudo. Assim como a tecnologia tem os seus limites e as suas ressalvas, como toda outra coisa. Mas eu vejo com bastante bons olhos essa associação saudável entre a tecnologia e o tradicional. Muito legal, né? Olha, gente, eu acho que esse foi um papo muito interessante. Eu acho que a gente precisa buscar essas novas formas, né? Talvez não tão novas, mas novas pra gente, né? De fazer esse reencontro conosco, de buscar dentro de nós esses propósitos, né? Esse sentido para a vida, para que a gente possa então fazer essa ressignificação do próprio trabalho. Eu agradeço a presença de vocês, esse compartilhamento entre nós, aguardo o seu comentário, né? Não deixe de curtir o nosso vídeo e a gente se encontra no nosso próximo café. Muito obrigada!